gente mais quer é chegar na velhice com um corpo saudável e com uma cabeça boa, não é verdade? Mas para a gente chegar lá, a gente tem que começar a trabalhar aqui. E eu vou mostrar para vocês hoje um lugar incrível, que eu já sou aluna, minha mãe é aluna. Aliás, comecei tarde demais, que é pra gente exercitar o nosso cérebro, porque não é só o nosso corpo que precisa de exercício, o nosso cérebro também precisa. Eu tô aqui no Supera e o Moriano vai falar um pouquinho, né, Moriano? Porque a gente também tem que fazer uma ginástica, um exercício pro cérebro, né? Precisa. O nosso nome até, né, Rose? É ginástica pro cérebro, é um título que a gente usa. Por quê? Porque o que a gente descobriu, o que a ciência descobriu é que você tem que treinar no cérebro igual você treina no corpo. Então, eu vi que você estava começando ali a postar coisa da academia, de ir ali, tá treinando. E por que a gente treina na academia? Para ficar com o corpo mais forte, né? E é engraçado que quando você tá parada na academia e você volta, a sua circulação não começa a coçar as pernas, você tá começando a se movimentar. Quando você começa a fazer o Supera e fazer um exercício pro seu cérebro, você tem um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Porque o seu cérebro estava muito parado. É mais ou menos similar, a gente até né? fala da dor de cabeça, a maioria das pessoas não tem, mas quando ele fala do incômodo, sabe aquele incômodo? É quase, porque o que acontece? Tem um médico parceiro nosso que ele fala uma coisa, ele falou, o estresse, ele é bom, o estresse exagerado é ruim. O que é estressar o corpo? É igual você fazer exercício. Quando você faz exercício e começa a levantar peso, você não sente um pouco de dor nos músculos? Sente. Sente. Só que aí os seus músculos vão ficando mais fortes. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Quando a gente faz a mesma coisa sempre, a gente não está treinando a fazer novas conexões, a melhorar nossa performance cerebral, neuronal. Então, a gente, quando começa a fazer coisa diferente, a gente começa a sentir aquele incômodo, falando, nossa, eu tive muita dificuldade de fazer isso. Sim, aquele... O próprio sorobão, o ábaco mesmo, as outras ferramentas. E por que isso acontece? Porque você está numa zona de conforto. É quase como se estivesse sedentário, cognitivamente falando, né? O seu cérebro está sedentário. E isso no longo prazo, quando a gente vai chegando a 50, 60 anos, 70 anos, isso tem sequelas, consequências negativas, infelizmente. A gente tem que se preparar. Então, assim, Moriano, aqui eu já percebi que tem crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sim. Tem uma idade certa para entrar? Essas crianças, que eu já vi uma turma bem legal de crianças aqui, até conheço as mães de umas crianças, elas vão ficar um bom tempo, faz acompanhamento a vida toda como faz no colégio, como que funciona? Isso, a gente aqui não vai ensinar as matérias, né? Então o que a gente vai ensinar é melhorar a concentração, atenção, raciocínio lógico, memória. Então a gente vai estar ensinando as habilidades que você vai poder usar em qualquer coisa, desde no trabalho, desde uma matéria no colégio, desde um vestibular, desde quando você já tiver 50, 60 anos, se tiver outros afazeres, tiver participando aí de que seja uma ONG ou de um projeto social, independente da sua faixa etária, a gente treina as habilidades. Então você fala assim, quanto tempo que eu tenho que fazer? Ou quanto tempo eu fico aqui? Eu fico a vida inteira? A pergunta, eu tenho uma aluna dessa turma de hoje aqui que a gente está gravando, e ela falou uma coisa assim, a gente falou, e aí, você já está há quase 3 anos conosco, quanto tempo você vai ficar com a gente? O que você acha? Ela falou, olha, eu também faço academia há muitos anos, quanto tempo eu quero ficar bem fisicamente? Para o resto da vida, então eu vou fazer para sempre academia. E o Supera é a mesma coisa, eu faço há 3 anos, quanto tempo eu vou querer ficar sempre bem mentalmente, com o cérebro ativo? Para sempre. Então ela fala, por isso eu não pretendo sair daqui tão cedo. Só quando eu não conseguir mais andar mesmo. Mas aí vai ser uns 50 anos. Então, se a pessoa percebe que é importante cuidar, ela cuida. E o que você percebe que os alunos relatam das crianças, dos adolescentes e dos idosos, a diferença? A grande diferença é criança. Criança, ela em geral tem 2 grandes reclamações. A primeira grande reclamação é hábito de estudo, ela não sabe estudar. E 2, concentração. Concentração é o clássico. Todo mundo conhece alguém que falou que o filho é desconcentrado ou desatento. Desatento também. Então nós focamos o nosso treinamento em desenvolver essas habilidades, inclusive porque é uma habilidade que a criança não tem muito, ela não desenvolveu muito isso. Agora já o adulto muitas vezes é estresse, ele está muito estressado, o raciocínio lógico dele não está tão bom quanto antes. Ele fala, nossa, 5 anos atrás meu raciocínio era mais veloz. E algumas doenças que começam a desenvolver quando está mais idoso, né? E o idoso, nem sempre doença, é o próprio decréscimo natural, né? E o idoso, ele reclama muito de um ponto, memória. É o grande quesito. E memória é o quê? Memória não é nada mais que a sua capacidade de lembrar, de obter informação antiga, né?
Mas para isso, quanto mais exercício cerebral que você fizer, a ciência já provou, mais capacidade de reter e ter qualidade você vai ter. Então assim, não há idade, não tem não idade. há uma idade mínima, nem uma idade e máxima. nenhum tempo de ficar de aqui. ficar A para gente entrar. até fala, pelo menos um ano, no limite, para você aprender a treinar o seu cérebro, aprender as habilidades e aí depois você poder dar uma continuidade. Mas assim, se você tem que... Eu vou dar uma dica para vocês que estão assistindo aqui nunca pare de fazer coisas que você não sabe fazer. Nunca pare de aprender algo novo. Se você fizer sempre algo novo, se você sempre aprender algo novo, você vai estar treinando seu cérebro. Que é o que a gente faz aqui. A gente sempre ensina toda aula algo novo. Você nunca vem aqui sem aprender alguma coisa. Nunca. Porque o aprendizado é que desenvolve a gente. Tá vendo? Então, ó, assiste várias dessa matéria aí, né? Pra você ver que todo dia você tem que aprender uma coisa nova e se superar. É verdade. Né? Essa superação contínua é que faz a gente ficar bem. Não adianta nada a pessoa igual, eu já vi caso, eu sempre gosto de fazer o parâmetro de academia que é muito fácil das pessoas entenderem. Eu já vi caso da pessoa que fala assim, eu vou começar a academia. Ela vai na primeira semana e vai 6 vezes na academia, todo dia. Depois não aguenta mais. Aí depois fala, eu não consigo mais, não consigo manter. É melhor essa pessoa ou a pessoa que vai 2 ou 3 vezes por semana durante 10 anos? Que vai 2 a 3. A pessoa que for 2 vezes, 3 vezes por semana, fizer exercício, durante 10 anos ela vai ter muito mais resultado. Muito do que a pessoa que ficou um mês lá 6, 7 vezes por semana. Não adianta. Então não é só a questão de intensidade, é de continuidade, né? E a gente vai ensinando isso aqui, trabalhar com persistência, trabalhar com desafio crescente, começar fácil, vai aumentando o grau de dificuldade. Isso é muito importante. E as pessoas não dão atenção como o corpo, todo mundo já percebeu que é importante. O cérebro, começamos a falar agora, né? Tá vendo? Então pega essa dica aí pra vida, viu?